falamos muito sobre direcionamento, trilhamos alguns conceitos básicos sobre incredulidade, que é um grande obstáculo para que a gente perceba direcionamento. Nós falamos também sobre expectativas desalinhadas e essas expectativas gerando frustrações, e isso também nos impede de perceber direcionamentos. Mas falávamos acerca de vozes que precisam ser silenciadas. E a gente citou alguns exemplos como depressão, ansiedade, medo, dúvida. E são vozes que concorrem com a voz de Deus. E esse ruído, esse excesso de ruído, faz com que os direcionamentos sejam imperceptíveis ou que a gente também não perceba os céus comunicando. Mas nesse vídeo. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que você pause esse e volte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o vídeo anterior. Então volte no outro vídeo que talvez faça mais sentido assistir aquele primeiro e depois e depois você retoma esse vídeo. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre propósito. Ainda que falamos muito sobre direcionamento, direcionamento que geram informações das quais eu não sei o que eu vou fazer com elas. Ainda que eu entenda essas informações e tenha tido discernimento, mas eu não consigo executá-las, eu não consigo experimentar esse propósito, isso também não serve de muita coisa. A gente elencou aqui 3 aspectos importantes e eu sei que tem muito mais. Repito aquilo que disse no vídeo anterior, o propósito desse vídeo não é esgotar o tema e nem tenho a pretensão num tema tão denso, tão profundo, fácil, exigiria aí pelo menos umas boas 2 ou 3 horas de vídeo para a gente estabelecer uma base um pouco melhor. Eu decidi trazer 3 aspectos hoje sobre propósito para te ajudar na tua caminhada, para te ajudar na tua jornada, e isso com certeza Deus vai falar com você hoje através desse vídeo. Direcionamentos apontam para propósitos. Agora, ninguém vai ser direcionado a viver nada se não conhecer ou entender os seus propósitos. E veja, eu nem estou falando sobre ter todas as informações, porque quando Moisés foi direcionado por Deus, ele não tinha todas as informações. Ele foi recebendo. Na primeira praga do Egito, a 10ª praga não era de conhecimento de Moisés. E dessa mesma forma Deus trabalhou com Abraão. Quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela, Abraão também não tinha todas as informações. Quando Deus, testando o coração de Abraão, provando o coração de Abraão e a fé de Abraão, pediu Isaque em sacrifício, Abraão não tinha todas as informações. Noé não tinha todas as informações. Mas o que essas pessoas tinham em comum entre elas é que eram sensíveis ao direcionamento. Por isso, viveram um propósito. Entender propósito é a chave para discernir direcionamentos. Ou seja, eu vou compreender os direcionamentos que Deus vai me dar quando eu entender qual é o propósito. E eu vou entender o que não é direcionamento de Deus quando eu tiver clareza de propósito. Ou seja, depois de um tempo, quando eu tive clareza do propósito pelo qual Deus me chamou, propósito de ensino, de pregação, criação de conteúdo, quando eu tive convicção disso, eu comecei a discernir que direcionamentos eram para mim, eram de Deus, e aquilo que não procedia de Deus. Citei os patriarcas e também coloquei Moisés nessa categoria, porque foram pessoas que experimentaram propósito, que viveram experiências grandiosas de propósito, porque discerniram direcionamentos, ainda que tenham cometido erros na jornada. E isso revela muito da natureza humana de cada um de nós. Entenda que discernir os direcionamentos não é a ausência de erro, nós vamos cometer algum tropeço na jornada. Mas esse discernimento de direcionamentos vai ser claro na sua vida quando o propósito se tornar claro na sua vida. E sobre clareza de propósito, o microfone estava desligado. O vídeo agora foi feito um corte porque eu passei uns 5 minutos falando com o microfone desligado.
Brincadeira um negócio desse. A primeira pergunta que os judeus fizeram a João Batista foi: quem é você? E quem é você está ligado, está intimamente ligado, diretamente ligado a entender o nosso propósito. Saber quem nós somos, saber sobre identidade em Cristo, revela propósito. João Batista sabia quem ele era e isso ajudou a delimitar o escopo do propósito. Entenda propósito como a razão pela qual eu existo. O que é que eu tenho que entregar? No final da minha vida, quando for feito um balanço, o que eu tenho que entregar? Pelo que eu serei medido? Pelo que eu serei julgado? Que obras eu prestarei conta? Esse é um conceito um pouco simples, mas fácil de compreender sobre propósito. O verso 20, então, João responde. Verso 20 ele diz: ele confessou e não negou. Ele, João Batista: eu não sou o Cristo. Verso 21. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Ou seja, o povo queria continuar insistindo numa pergunta. Afinal de contas, quem é você? Porque saber quem é uma pessoa nos ajuda a saber qual é o propósito dela. Você é Elias? João respondeu: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? E ele respondeu: não, não sou. Ou seja, ele tinha consciência de quem ele não era. Uma das primeiras formas de entender propósito é saber quem você não é, ter certeza de quem você não é. Porque isso ajuda a delimitar o escopo daquilo que seria ou será a sua entrega diante de Deus. Saber quem eu não sou me ajuda a entender que lugares eu não tenho que estar, que ministérios eu não tenho que assumir, que compromissos eu não tenho que assumir, que coisas eu não tenho que entregar. Saber quem eu não sou também me ajuda a saber sobre propósito. E aí o verso 22 eles perguntam: disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Então agora ele faz uma descrição de quem ele é. Ao citar as escrituras e o que o profeta Isaías falou, ele está dizendo: aquele do qual foi profetizado alguns séculos atrás, esse sou eu. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. Uma das formas, e eu disse há pouco, de entender propósito é saber quem você não é, porque saber quem você não é gera convicção em você mesmo, de você saber quem você é. E João Batista sabia exatamente quem ele era. Ele disse: eu sou esse da profecia, de algumas centenas de anos atrás. Eu sou a voz que clama o deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E é interessante que havia muita expectativa sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, né? E o novo Elias. E João Batista ignorou essas coisas, ainda que isso pudesse trazer de alguma forma alguma vaidade, porque às vezes, e não acho que naquela época não existia vaidade e que essa é uma coisa exclusiva da nossa geração. Paulo disse: olha, eu tive visões, 2 Coríntios capítulo 12, eu tive visões tão anormais, tão grandes, tão poderosas, que Deus me deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que eu não me envaidecesse. Então aquilo que ele viu no terceiro céu deve ter sido uma coisa tão grandiosa, tão gigantesca do ponto de vista de profundidade de conhecimento, que Deus, de uma forma sábia, nas próprias palavras de Paulo, pôs um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me envaidecesse. Paulo tinha consciência de que determinadas comparações ou determinadas possibilidades no reino espiritual podem gerar vaidade ou um engrandecimento, um protagonismo equivocado. Então, João Batista ele ignorou esses anseios do povo sobre o Messias e disse: olha, eu tenho convicção de quem eu não sou, e eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. Ele disse até que não era profeta, né? Se você for olhar tecnicamente, né, na verdade ele não precisava profetizar sobre Jesus porque aquilo já estava profetizado. Ele só precisava realmente preparar o caminho, anunciar um caminho, né? É, ele tinha uma convicção de quem ele era. E
um segundo ponto, falando sobre propósito, essa convicção que João Batista tinha a respeito de si mesmo era uma convicção que era estruturada por causa de um ambiente familiar que entendia de reino e vivia de reino.